Nos últimos dias, um nome voltou a aparecer com força no noticiário internacional, nas redes sociais e nas conversas informais: Nicolás Maduro. Muita gente está digitando perguntas parecidas nos buscadores. O que está acontecendo com Maduro? A ditadura na Venezuela acabou? Maduro vai cair? O que vai acontecer com a Venezuela agora? E o curioso é que quanto mais essas perguntas aparecem, mais confusa parece a resposta. Cada veículo diz uma coisa, cada análise puxa para um lado e no fim o público fica com a sensação de que algo grande está acontecendo. Mas ninguém consegue explicar direito o que. Para entender o que realmente está acontecendo, é preciso dar um passo para trás. Não apenas alguns meses, mas anos. Maduro não surge do nada. Ele assume o poder em um país que já vinha profundamente marcado por dependência estatal, polarização política, concentração de poder e uma economia extremamente vulnerável. Quando ele chega ao topo, o terreno já estava preparado. O que vem depois é uma sequência conhecida: enfraquecimento das instituições, controle cada vez maior sobre a imprensa, repressão política, crise econômica profunda e uma população tentando sobreviver enquanto o jogo de poder continua acima dela. Quando o nome de Maduro volta a dominar o noticiário agora, isso não acontece porque a Venezuela finalmente entrou em colapso. Ela já vive um colapso há anos. O que muda é o interesse internacional. É quando forças externas passam a olhar para aquele cenário e decidir que algo precisa ser feito, seja por motivos humanitários, estratégicos, econômicos ou políticos. E é aí que começa a parte que quase ninguém discute com calma. Toda vez que um líder autoritário parece enfraquecido, surge uma narrativa automática. Agora tudo vai mudar. As pessoas querem acreditar que a queda de um homem resolve o problema de um país inteiro. É compreensível. É reconfortante pensar assim, mas a história raramente confirma essa esperança. Na maioria das vezes, o que acontece é uma troca de nomes, não de estruturas. O sistema que permitiu aquele líder continua lá, intacto, esperando apenas um novo rosto para ocupá-lo. É por isso que a pergunta "Maduro vai cair?" é na verdade limitada. A pergunta mais inquietante é outra: se ele cair, o que entra no lugar? E mais importante ainda, o sistema que concentrou tanto poder em uma única figura foi desmontado ou apenas ficou temporariamente sem ocupante? Ao longo da história, esse padrão se repete com uma frequência assustadora. Governos nascem com promessas de justiça, igualdade e proteção ao povo. Em momentos de crise, a população aceita abrir mão de liberdades em troca de segurança. Aos poucos, decisões passam a ser centralizadas. Críticas viram ameaças. O discurso muda, o poder se fecha. Quando alguém percebe que já passou do limite, muitas vezes é tarde demais. No caso da Venezuela, a crise econômica extrema, a hiperinflação, a escassez de produtos básicos e o êxodo de milhões de pessoas são tratados como consequências diretas de Maduro. Mas isso é apenas parte da verdade. Essas são consequências de um modelo que depende de controle absoluto, de um Estado hipertrofiado e de uma elite política que não responde mais à população. Maduro se torna o rosto disso tudo, mas não é o único responsável pela engrenagem. É por isso que eventos recentes envolvendo pressões internacionais, sanções, ameaças diplomáticas ou até especulações sobre intervenções geram tanto medo, não apenas pelo que podem causar agora, mas pelo precedente que criam. Quando potências externas decidem interferir diretamente no destino de um país, a linha entre ajuda e interesse próprio se torna extremamente fina. E quase sempre, quem paga o preço mais alto não são os líderes, mas as pessoas comuns. Enquanto isso, o discurso global se divide. De um lado, há quem defenda que qualquer coisa é melhor do que manter o regime atual. Do outro, há quem veja nessas movimentações uma violação grave da soberania nacional. O problema é que essa discussão acontece em níveis muito acima da realidade do cidadão venezuelano médio. Para quem está tentando colocar comida na mesa, pouco importa o discurso geopolítico. O medo é imediato, concreto e diário. E aqui entra um ponto que raramente recebe atenção: o medo como ferramenta de controle. Regimes autoritários não se sustentam apenas pela força, eles se sustentam pelo medo constante. Medo de perder benefícios, medo de represálias, medo do caos, medo de que qualquer mudança seja pior do que a situação atual. Esse medo paralisa, ele faz com que as pessoas aceitem o inaceitável porque não enxergam
alternativa. Quando observamos o caso da Venezuela apenas como uma disputa política, perdemos a dimensão psicológica do problema. Não é só sobre ideologia ou economia, é sobre uma população inteira vivendo em estado permanente de insegurança. E isso não desaparece automaticamente com a queda de um líder. O medo permanece porque ele foi plantado fundo demais. Por isso, toda vez que alguém pergunta se a ditadura acabou, a resposta honesta é: não se sabe. Regimes não acabam quando um nome sai de cena. Eles acabam quando estruturas são desmontadas, quando instituições voltam a funcionar, quando o poder deixa de ser absoluto. E isso é um processo longo, doloroso e incerto. Não é um evento pontual, é uma reconstrução. O que torna tudo isso ainda mais inquietante é perceber como esse padrão não é exclusivo da Venezuela. A história está cheia de exemplos de países que acreditaram que a troca de um líder resolveria tudo, apenas para descobrir que o problema era mais profundo. O nome muda, o discurso se adapta, mas a lógica do poder permanece a mesma. É como trocar a máscara sem mudar o rosto por trás dela. Talvez o aspecto mais perturbador de tudo isso seja a facilidade com que o mundo se acostuma. No início, a indignação, manchetes, análises profundas. Com o tempo, a crise vira pano de fundo, a miséria se normaliza. O autoritarismo vira contexto, e quando algo finalmente parece mudar, as pessoas já estão cansadas demais para questionar com profundidade. Por isso, ao acompanhar os acontecimentos recentes envolvendo Maduro, vale fazer um exercício desconfortável. Não olhar apenas para o que está sendo dito, mas para o que está sendo ignorado. Quem ganha com essa mudança? Quem perde? O sistema está sendo desmontado ou apenas ajustado? E principalmente, o que acontece com o medo depois que as manchetes passam? A história mostra que o medo raramente desaparece sozinho. Ele precisa ser enfrentado, compreendido e substituído por instituições reais, limites claros ao poder e participação verdadeira da população. Sem isso, qualquer mudança corre o risco de ser apenas estética, uma sensação momentânea de alívio antes que tudo volte ao mesmo lugar, com outro nome, outro rosto e o mesmo controle. No fim, talvez a pergunta mais honesta não seja se Maduro vai cair, mas se o mundo está disposto a aprender com mais esse capítulo da história. Porque enquanto continuarmos tratando líderes como o problema final e não como sintomas de algo maior, estaremos sempre correndo atrás das consequências, nunca das causas. E esse é o tipo de padrão que assusta. Não porque é novo, mas justamente porque é antigo demais.